Olá, bom dia. Rafael Bizinha, estrategista Santander Private Banking, hoje 7 de julho. A verdade é que não tem tido notícias tão diferentes, tá, na seara internacional, que mude muito o pano de fundo para justificar esses movimentos diários que a gente está observando. Você vê ontem, por exemplo, a valorização aí das bolsas, elas não tiveram um gatilho, né, uma notícia específica que fosse considerado, né, um gatilho. Mas, assim, é óbvio, dá para racionalizar essas altas aí sobre aquele ponto de vista da narrativa geral, né, que a gente vem falando diariamente, que é a ampla liquidez, esses indicadores econômicos na margem melhores do que o esperado, né, e as empresas ou os investidores com espaço nas carteiras para incrementar risco. Às vezes, é óbvio, prevalece aí as dúvidas com relação à eleição norte-americana ou essa aceleração nos casos de Covid-19 nos Estados Unidos, mas tão logo isso acontece, você tem uma contranarrativa, né, que mas lá estão subindo os casos, só que as mortes ainda estão bem controladas. Enfim, é sempre esse confronto, né, de pontos de vista, enxergando o copo meio cheio, o copo meio vazio. A gente sabe que o mercado ele é cíclico, né, suscetível a percepções, psicologia e condições técnicas, aí então sempre tem pequenos ou grandes exageros para cima e para baixo, né? Então, o importante quando a gente vê essa dinâmica toda é só olhar se assim, não está tendo nessa, né, a força que está prevalecendo, que está ganhando é a narrativa positiva, né? Então a gente tem que observar se não está tendo uma total complacência em relação aos riscos, uma negligência, né, com as histórias ruins, né, tá descartando histórias ruins e só querendo ver tudo com otimismo, e é especialmente perigoso quando tem um otimismo generalizado, né, porque a partir daí qualquer coisa pode gerar decepção e desencadear grandes quedas do mercado, assim. Mas acho que não é esse o caso agora, tá? Observando o conteúdo geral do que é divulgado na imprensa, as manchetes, a mídia, ou mesmo pelos analistas, tem bastante ceticismo sim, né? O que é saudável, o que é importante para o mercado. É importante que as pessoas estejam comprando ativos, mas com o pé atrás sempre, né? Com alguma cautela. Isso dá mais sustentação, isso torna tudo mais saudável, tá? O que ocorre é que mesmo que as pessoas estejam também ponderando notícias negativas nesse confronto aí de narrativas, o juro zero ou negativo ele leva os investidores em direção a ativo de maior risco, né? E aquilo, sobretudo se eles têm espaço nas carteiras ainda para alocarem, né? Então essa é uma força muito relevante. E agora, né, enquanto os indicadores econômicos estão surpreendendo positivamente, isso tudo parece razoável, tá? Não vejo que agora tenha um grande exagero. É óbvio que um ativo ou outro pode estar numa situação de bolha ou qualquer coisa assim, mas acho que ainda não é uma condição geral do mercado, né? Agora é válido a gente acreditar que, sei lá, em julho, agosto, o ímpeto dos mercados, né, esse ímpeto de valorização que a gente viu entre, sei lá, maio, junho, ele vai diminuir, né, na medida em que essas surpresas positivas com os indicadores econômicos elas se tornem um pouco menores, né, e também na medida em que as eleições americanas se aproximem mais, aí esse tema fica mais em evidência e aí as pessoas olhem o aspecto negativo, né, em relação ao que isso teria de implicações para as empresas, tributação, lucratividade e assim vai, tá? Assim, aqui no Brasil, o Ibovespa ontem subiu para quase 99 mil pontos, né, muito na esteira dessa melhora lá de fora. Aqui, assim, o estoque de dinheiro, né, que ainda está em renda fixa, se você pensar no mercado como um todo, ele é muito grande. Né? Então tem uma migração em direção à renda variável até os outros ativos, que ela é grande e é uma migração meio estrutural, que ela tem chão.
ainda para acontecer, né? E assim, aqui no Brasil, lembrar que o CDI hoje ele é meio garantia de perda real, né? Já que a inflação vai andar acima desse CDI. Então, a atratividade dos demais ativos, a atratividade relativa, né? Ela é realmente bastante crescente. E a Bolsa, assim, a gente acha que ela está justa em termos de valuation, em termos de fundamento, mas se ela tiver justa e não cara, já é o suficiente para ela ser mais atraente do que o CDI. Porque aí basta que as empresas tenham um mínimo de crescimento, de lucro e tudo mais, que aí, né, o Ibovespa ele pode ir caminhando de forma mais célere do que o custo de oportunidade, né, do que o nível da Selic, e assim vai. Tá? É bom lembrar que o mercado de capitais ele está se abrindo, né? Então você vê muitas notícias que as companhias estão conseguindo emitir dívida lá fora, estão emitindo ações aqui dentro, né? Vai ter mais primário, mas já teve também bastante secundário. Então as grandes corporações aí se capitalizando no primeiro momento para atravessar a crise, para fazer caixa, mas agora usando esse dinheiro para reinvestir, né, na reformulação do modelo de negócios, tecnologia. Então isso vai dar um gás também e um auxílio depois dessa crise. Tá? A gente só tem dúvidas aí em relação às classes de ativos com relação ao câmbio, a gente já falou, né? Tá com um movimento muito errático, então tem componentes técnicos especulativos aí que estão de difícil compreensão, mas a médio prazo a gente acha que a cotação do dólar deveria ser para baixo. E aí, para concluir, só ressaltando como o debate sobre a reforma tributária ele está entrando realmente aí na ordem do dia, mesmo que ela não saia, é surpreendente ver o foco do ministro da Economia ou das lideranças no Congresso, se a gente comparar com o que era a conjuntura política 2 semanas atrás e observar que agora estão debatendo esse tema com seriedade, isso é algo bastante impressionante. Eu fico por aqui, bom dia a todos.